intenção de educar mesmo. Exatamente. A intenção de ser uma plataforma de ensino propriamente dita. É quase uma plataforma de desenvolvimento. Não é jogo. Exatamente. Então, você consegue fazer animações 3D, pequenos vídeos, coisas nesse sentido, que é totalmente diferente da nossa proposta. RoboMind, esse aqui particularmente eu gostei muito também. Ele te coloca no papel de um robôzinho e ele tem mais ou menos a mesma estrutura do Codinamite. Ele te dá uma trilha em várias trilhas, são várias missões, esse realmente é categorizado como jogo. Ele te dá uma trilha como missão e você tem que fazer o robô seguir a trilha dele através de várias missões consecutivas. Ele é só para PC, ele não tem para outra plataforma também. E, particularmente, a única coisa que me desanimou nele é a falta de um contexto para as coisas. Ele te dá um motivo bom para você... Não motivo, né? Ele te dá uma missão que você possa executar, te coloca numa posição legal, você consegue executar os códigos com um esquema próprio, com a linguagem própria dele, não é uma linguagem muito difícil, só que falta uma contextualização. Eu acho que isso, para você transformar em um jogo casual, não funciona muito bem. Ele funciona melhor para uma pessoa que está aprendendo programação propriamente dita, não lógica e matemática, e está querendo praticar isso de uma forma mais extrovertida. Como primeiro contato, Também que te obriga a aprender uma linguagem, ou mexer com uma linguagem. Não é uma coisa tão para qualquer pessoa, vou colocar assim, uma coisa mais específica. E a gente colocou o Robot Turtles, mas uma versão um pouco diferente, voltada para crianças de até 5 anos. Essa versão, ela é um jogo de tabuleiro. Esse aqui eu realmente trouxe só por curiosidade, porque ela está substituindo os textos de código para crianças com cartões, com tabuleiro, com os campos de missão, e cartões que mostram as posições da tartaruga. Por exemplo, o que seriam left, right, ou movimentação para trás, para frente e tal. Ele está substituindo por cartões onde a criança vai tentar chegar no objetivo específico dela. E juntamente com isso, eles tentaram colocar um contexto. Eles estão vendendo junto livros didáticos, não são livros didáticos, na verdade, são livros de história que contextualizam os personagens do jogo. Esse eu realmente gostei bastante. Aqui está uma das ferramentas que nós usamos no desenvolvimento. Aí, Bom, tem o Chrome SDK, que é a ferramenta que a gente está utilizando para desenvolver a aplicação. Ele simula realmente o celular enquanto você desenvolve para ele. A versão gratuita ela utiliza apenas de Lua, mas a versão paga você consegue programar em C++, C#. E ele gera para você mais fácil uma APK para você construir para Android. Também a versão paga também tem suporte para gerar aplicativos para iPhone. eu acho que um dos principais atrativos é que, não sei se é por ver as outras versões pagas ou não, a comunidade do Corona SDK lá fora é bem movimentada, então a gente tem até um pouco de facilidade para encontrar algum conteúdo mais... mais em fórum, você vai acabar fazendo coisa para ler e estar entendendo. E um nível mais alto, conforme você vai descendo, fica um pouco mais complicado, para o ano geral. Ele simula razoavelmente bem diferentes modelos de celulares. Você consegue ver como a arquitetura de código estaria em um modelo de celular ou em outro, porque nem sempre eles estão compatíveis. A linguagem Lua, que é uma linguagem que a gente escolheu para utilizar, é uma linguagem que foi criada na PUC-Rio, né, aqui no Brasil mesmo. Ela é uma linguagem de script que é bastante voltada para a utilização de jogos ou para a inserção em outro projeto com outro tipo de linguagem. A SQLite, que é o banco de dados que a gente está utilizando, um banco de dados para Android, voltado para Android. Tem muito sobre ele, utiliza mais ou menos a mesma forma de queries da maioria dos bancos de dados. Tem algumas limitações que os bancos de dados não têm, você não consegue deletar um campo dentro de uma tabela, mas você consegue ajeitar mais ou menos como utilizar ele. O Astra Community a gente usou para gerar alguns diagramas, o diagrama de... acho que o Mério deve foi utilizado no Astra. É um sistema para gerar diagramas mesmo. Acho que boa parte do pessoal que usou o Astra. Tilde é um editor de mapas em 2D, usando o sistema de Tilde sets. A gente usou esse para modelar os mapas. Existem vários outros, mas a gente usou isso porque ele é um pouco mais amigável com o Lua. Ele evita que a gente precise, como se fala, converter o código de mapa inteirinho para a Lua de novo do formato de base dele. E por todos esses VM que a gente usou. Adobe Photoshop e Adobe Illustrator foram os softwares utilizados na edição de imagens vetoriais. Sony Vegas e Adobe Audition foram utilizados na edição de vídeos e áudio em geral. Microsoft Video também nós usamos para diagramação. Microsoft Project no gerenciamento do projeto propriamente dito. Sublime Text como editor de texto.
e Auto Screen Recorder para capturar os mixturas. Paintbot. Por que nós usamos o Paintbot? A gente acabou optando pelo Paintbot porque é o que a gente mais conhecia. A gente veio na faculdade, era o que a gente tinha mais informação a respeito, a gente tinha mais produção de produção, a gente não conhecia esse tipo de gerenciamento, então optamos pelo Paintbot mais por isso. Eu já até conhecia, mas com o Paintbot a gente já sabia um pouco Conhece melhor, mais já aprofundado, achando mais confortável optar por ele. A metodologia mais conhecida, né? A metodologia mais usada já há mais tempo, na verdade, não pela ser mais conhecida. Mas para o que a gente estava fazendo, a gente achou que servia apropriadamente. Não precisava, então a gente veio se identificou isso. Casos de uso. Bom, nós temos casos de uso iniciar campanha, que seria o inicial do jogo propriamente dito. Ele extende para um interagir objeto, que é a possibilidade da pessoa interagir com os objetos do cenário. E extende também para um acessar puzzle, que é a possibilidade de ele iniciar um dos quebra-cabeças do jogo. Ambos, então, têm como incluir obrigatório iniciar diálogo, que são as nossas telas de diálogo. O acessar puzzle pode extender também, então extende para um finalizar puzzle, só pode optar por não finalizar e fechar o aplicativo. E interagir objeto dá uma extende de continuar campanha, que é a possibilidade de continuar o jogo a partir de um momento prévio que o jogo foi salvo. Isso é o progresso, que é por onde a gente para salvo para o momento do jogo em que o jogador parou. Se quiser aumentar, os processos que resolveram, eu tentaria fazer. Esse do diagrama de relacionamento, essa versão é uma versão corrigida com algumas coisas que não tinham na documentação. Basicamente a gente tem as tabelas que controlam o jogador, a posição que ele inicia a fase e onde foi equipado o progresso dele, a fase que estrutura onde é que o jogador vai iniciar naquela fase, qual vai ser a próxima fase que o jogador vai acessar, a tabela de puzzle que define qual puzzle, qual o quebra-cabeça, qual o resultado, o que é esperado do jogador, e as tabelas de diagramas, né, dos blocos que vão ser utilizados durante os desafios. Diagrama de classes. Programação corrigida da documentação. A versão da documentação sei que não dá para enxergar muita coisa, mas o que a gente alterou, não dá para enxergar nada na verdade. O que a gente alterou dela para cá foram as fases que nós, na versão entregue, estávamos utilizando, precisando criar uma classe para cada fase que fosse desenvolvida. A gente conseguiu estabilizar isso e colocar uma classe de fase só para chamar todas elas. O que vai ser utilizado? A classe de controle também foi criada de forma separada. A gente estava tendo alguns bugs quando os controles estavam sendo criados dentro de cena separadamente dos personagens, isso foi muito corrigido. Esse é o nosso design de personagem masculino. A gente montou ele e criamos 9 expressões diferentes para cada um dos personagens. Esse é o personagem feminino, também tem a variação de 9 personagens de 9 expressões diferentes. E a gente colocou... Vocês que desenharam os personagens ou vocês pegaram esses personagens? Não, a gente fez, na verdade eu fiz. Personagem narrador. A gente decidiu colocar um narrador como sendo o personagem dentro da história. A gente tenta fazer uma narrativa em que o narrador conversa ao mesmo tempo com o personagem que está dentro do jogo e com o jogador que está no controle da aplicação. Por quê? Você ter uma imersão, imersão dentro da plataforma mobile é muito complicado, porque geralmente os jogos costumam ser um pouco superficiais. E mantendo essa comunicação entre jogador e entre personagem, transferindo, falando ao mesmo tempo, a pessoa costuma ficar um pouco, a gente tende a ficar um pouco mais preso dentro da história do jogo. Às vezes ela está jogando sem fone, sem nada, você não consegue fazer a imersão completa dela pelo fator do áudio. Mas você tem que escolher o narrador que vai interagir para tentar prender a pessoa mesmo no jogo. Eu não sei se chega a ser o que o pessoal chama como quebrar a quarta parede, porque a gente não direciona todos os diálogos e nem fala direto com o jogador. Você, jogador, tem que fazer isso. Mas a gente deixa subentendido no texto que ele pode estar falando tanto com o personagem como com a pessoa que está jogando. Só uma coisa que, até pelo que ele falou, não está claro nem no documento, nem aí. Narração pode ser escrita ou pode ser falada. Até o momento vocês não deixaram claro como que ela é. A narração é escrita. Desenvolver algoritmo de solução do puzzle de forma a aceitar soluções propostas pelo jogador. Isso é uma discussão que a gente teve durante a primeira apresentação sobre que ficaria muito grande o se a gente começasse a definir
todas as soluções possíveis. Então a gente teve que formar o algoritmo de uma forma que aceitasse qualquer solução correta, independente de qual fosse. Isso consumiu bastante tempo, porque é uma coisa mais complexa. Aqui é a parte mais complexa do trabalho. Você saber qual é o resultado, independente de qual a pessoa monte, você tem que prever ou não isso, ele dá que faz certo e sai errado. Falta de experiência em gerenciar documentos acadêmicos, isso pesou bastante para a gente, principalmente no final da documentação. E de fato chegou um momento em que a gente acabou tendo que decidir entre fazer o documento de forma correta e não entregar, ou a gente entregar da forma que estava realmente. A gente acabou optando por entregar. Escassez de determinados conteúdos específicos sobre Lua e o Corona SDK. Eu comentei que a comunidade do Corona SDK é muito ativa lá fora, e realmente tem bastante conteúdo. Só que quando você procura conteúdo um pouco mais específico, como logs e testes um pouco mais aprofundados, você tem muita dificuldade para encontrar conteúdo. Você tem várias plataformas como Luna Test e tal, só que a galera não costuma mostrar como usa. Eles falam, olha, tem aqui, se vocês quiserem usar, pode usar, mas como usar, a gente realmente tem muita dificuldade para encontrar. E a curiosidade da linguagem, né, que é uma linguagem não tão usual no mercado, uma linguagem mais para realmente, é uma linguagem que ninguém quer mexer, a gente tem que aprender mesmo as peculiaridades dela e as mudanças. é uma linguagem que traz várias facilidades em alguns pontos, mas também traz algumas complicações em outros. Eu vou ver para frente. Essa transação métrica, o que a gente tentou fazer? Tentamos pegar os dados gráficos, essa estatística IBM, e transformar numa tabela. Tentou fazer uma tabela, dividir uma base e colocando. Então, agora falamos de 24 reuniões, 24 aspas, 50 reuniões, 50 páginas no blog, 243 arquivos, 31 classes, aproximadamente 9.500 linhas. Já aproximou o valor para não ficar um valor integrado, o gráfico também é para enxergar. 8 requisitos, 100 tabs limpares, 765 commits, 8 entidades, 150 de figura, 17 sons e 16 vídeos. Esse é um gráfico que também está atualizado na parte escrita, porque tem algumas coisas que na hora que eu fui montar o gráfico, eu montei meio equivocado, já falei mudando. Tem mostrando uma coisa, ele mostra as 4 coisas que eu eram importantes colocar juntas em forma de gráfico. Agora tem algumas coisas só. Isso aqui é um mouse para ficar. Nossa,